Shalom, shalom e bem-vindos ao canal Portal Kabbalah Torá, Zohar Parashat Vaikra. Dinim se adoçam na raiz. Rachamim assume o governo. Nada é anulado, tudo retorna. Cada luz reencontra seu vaso. As sefirotes se reordenam em silêncio. Harmonia nasce do reencontro. Quando há unidade, há bênção. Quando há separação, há ocultação. Imã, Biná, entendimento, recebe de volta. Os fluxos que haviam se afastado, a alegria superior não é emoção. É ordem restaurada no invisível. Techuvá, retorno, é retorno à raiz, não ao passado. A essência, o mundo se purifica por alinhamento, não por julgamento externo. Em Rabanim, Smesha, mãe alegre, a raiz vibra ao ver o retorno. Yom HaKippurim é estado da alma, purificação que desce do alto. Letaher Etchen, purificar vocês. É reconectar com a fonte da luz. Shamishim Sheharim, 50 portões. A abertura de níveis ocultos da consciência. Shet, falha, rompe o fluxo, mas revela onde corrigir. Hasham, reparação, é convocação. Para restaurar o que foi quebrado, Tikkun, reparo, exige ação viva. Não basta intenção interior. Vereshiv, ele restituirá, ensina. Correção nasce da própria vontade, não por ordem, por consciência, não por medo, por verdade. Restituir é reequilibrar o fluxo, devolver a luz ao seu lugar. O retorno voluntário eleva mundos, a escolha abre portões ocultos. Do erro nasce a elevação. Quando há retorno verdadeiro, rigor transformado gera suavidade. A severidade revela sua raiz doce. A força não desaparece, ela é refinada até se tornar luz. Tudo que parecia ruptura era apenas afastamento temporário. A estrutura espiritual se recompõe, cada parte reencontra sua função original. Nada permanece fora do lugar. A ordem superior se restabelece. A multiplicidade se dissolve e a unidade volta a governar. Fluxos dispersos se reúnem, formando um único canal de bênção. A origem acolhe os fragmentos. Sem rejeitar nenhuma centelha, a matriz espiritual se expande quando há retorno completo dos níveis. O alto responde ao movimento do baixo. A ação humana desperta mundos superiores. A reintegração não é automática. Ela exige movimento consciente. O retorno real não é parcial. Ele envolve todas as dimensões do ser. Quando o interior se alinha, o exterior se purifica naturalmente. A alegria superior não depende do tempo. Ela nasce da completude restaurada. A fonte se ilumina plenamente. Quando nada permanece desconectado, a restauração é coletiva. Mesmo sendo iniciada individualmente, o equilíbrio não é estático. É um fluxo contínuo de ajuste. A consciência elevada reconhece que tudo busca retornar à origem. A purificação verdadeira não apaga. Ela transforma e reposiciona. A raiz da falha não é destruição, mas ocultação da luz original. O desvio indica direção, mostra onde há necessidade de correção. A responsabilidade espiritual é ativa. Não se limita à percepção. A restauração exige devolução. O que foi deslocado precisa retornar. Nada pode permanecer apropriado indevidamente. Sem afetar o equilíbrio do todo, a reparação envolve justiça, mas nasce da consciência, não da imposição. E vontade interna é o ponto central. Sem ela, não há transformação real. A escolha livre ativa os portões, que permanecem fechados à coerção. O retorno autêntico não depende de pressão, ele brota do reconhecimento interior. A ação correta reabre canais que estavam bloqueados pela desconexão. A restituição não é apenas material, é também energética e espiritual. Cada ato de correção reorganiza dimensões invisíveis. O processo de retorno é ascendente, eleva aquele que corrige. A consciência refinada percebe que cada detalhe possui impacto cósmico. O movimento de retorno gera luz, mesmo partindo de uma queda. Nada é irreversível. Quando há disposição verdadeira, a transformação exige sinceridade. Sem ela, não há abertura real.
O retorno pleno não deixa resíduos, ele restaura completamente o fluxo. A reconexão é silenciosa, mas seus efeitos são vastos. O universo responde ao alinhamento como um reflexo fiel. A ordem restaurada gera paz, interna e externa, simultaneamente. A origem se alegra na integração, não na perfeição superficial. A correção é um processo vivo, que continua além do ato inicial. Cada nível alcançado revela novos níveis a serem integrados. A elevação não é linear, é um aprofundamento contínuo, a abertura de níveis superiores. Depende da integridade do retorno. A luz só preenche plenamente, onde não há resistência. A consciência expandida compreende que tudo retorna a uno. A verdadeira reparação transforma. Quem age e o mundo ao redor. A restauração completa gera elevação, e a elevação sustenta a restauração. O ciclo espiritual se fecha e imediatamente se expande. Do ponto de ruptura surge consciência, e da consciência surge elevação. O refinamento interno altera decretos. A raiz do juízo se converte em doçura. A intensidade do rigor revela potencial oculto. Quando elevado, torna-se fonte de vida. Nada é descartado na criação, tudo é elevado ao seu propósito original, a desordem é apenas aparente. Por trás dela, há um padrão aguardando revelação, a recomposição espiritual é precisa. Cada detalhe retorna ao seu alinhamento exato. O equilíbrio superior não tolera excesso, ele harmoniza todas as forças em medida perfeita. A unidade não elimina diferenças, ela integra opostos em uma única verdade. O fluxo contínuo depende da integração. Separação bloqueia, união libera. A origem sustenta todos os níveis, mas aguarda o despertar das partes. O retorno não é lembrança, é reconexão ativa com a essência. A elevação começa na consciência, mas se completa na ação concreta. A purificação não vem de fora. Ela emerge do interior alinhado. A raiz espiritual responde imediatamente. A mudança verdadeira no ser, a alegria superior é consequência de uma estrutura plenamente restaurada. A luz se revela onde há ordem e se oculta onde há fragmentação. A totalidade só se manifesta quando não há divisão interna. A restauração é uma reconfiguração do sistema espiritual como um todo. O erro não é o fim, é o ponto de partida para a ascensão. A falha expõe a desconexão e indica o caminho de retorno. A responsabilidade espiritual é inevitável. Cada ação deixa uma marca nos mundos. Nada pode ser ignorado, sem gerar repercussão nos níveis ocultos. A correção exige precisão, não apenas intenção genérica. O retorno verdadeiro inclui restituição. Aquilo que foi tomado deve ser devolvido. A justiça espiritual não é punitiva. Ela é restauradora por essência. O impulso interno define o valor da ação. Sem vontade, não há transformação. A liberdade é o eixo da elevação. Somente a escolha consciente abre caminhos. A ação voluntária tem peso espiritual. Ela ativa níveis que a obrigação não alcança. O despertar interno rompe barreiras que nenhuma força externa pode quebrar. A restituição reequilibra o fluxo e dissolve distorções acumuladas. Cada reparo gera expansão. Nos níveis visíveis e invisíveis, a alma cresce ao corrigir e ilumina o caminho ao redor. O processo de elevação é acumulativo. Cada passo sustenta o próximo. A consciência refinada percebe conexões onde antes via separações. O retorno sincero gera abertura, e a abertura permite influxo de luz. Nada permanece fechado. Diante de uma intenção pura e ativa, a transformação autêntica é irreversível. Ela redefine a estrutura do ser. A reconexão restaura canais que estavam bloqueados pela desconexão inicial. O universo responde com precisão ao alinhamento interior do indivíduo. A ordem gera expansão. A expansão revela novos níveis. A raiz se revela progressivamente. Conforme a capacidade de recebimento, a luz não força a entrada. Ela preenche onde há espaço preparado. A elevação contínua exige vigilância para manter o alinhamento conquistado. Cada nível integrado
amplia a percepção da realidade. A consciência elevada reconhece que tudo é interligado na origem. A reparação completa traz clareza, e a clareza sustenta a elevação. A estrutura espiritual se fortalece a cada retorno verdadeiro. O ciclo de queda e retorno se transforma em ciclo de ascensão. O movimento interno molda o externo e redefine a realidade ao redor. A origem permanece constante. A transformação ocorre no receptor. A elevação final não é um ponto, é um estado contínuo de alinhamento. Tudo converge para a unidade. Quando há retorno pleno à raiz, a doçura revelada vem da elevação do próprio rigor. A raiz severa contém luz quando é elevada corretamente. A estrutura espiritual não se quebra. Ela apenas perde sua ordem temporariamente. O retorno de cada nível ativa o conjunto. Nada se completa isoladamente. A recomposição depende da posição correta. Cada aspecto precisa ocupar seu lugar exato. O fluxo só se estabiliza com encaixe perfeito. Desalinhamento gera interrupção. A integração produz um campo unificado onde todas as forças operam juntas. A fonte superior responde ao arranjo correto e libera abundância sem restrição. A matriz espiritual acolhe os retornos e reorganiza tudo em harmonia. A expansão só ocorre após alinhamento. Sem ordem, não há crescimento verdadeiro. A restauração exige consciência detalhada. Nada pode ser corrigido de forma superficial. O retorno completo envolve todas as camadas: interior, ação e consequência. A purificação real não ignora o erro. Ela o transforma em instrumento de elevação. A origem reage à transformação autêntica e abre canais antes ocultos. A alegria superior surge da totalidade, não de fragmentos isolados. A plenitude depende da ausência de ruptura. Mesmo mínima desconexão impede o fluxo total. A reintegração gera estabilidade e sustenta a presença da luz. A raiz espiritual se expande com o retorno e fortalece todo o sistema. A falha revela pontos de ajuste, indicando onde a luz não está fluindo. O reconhecimento é apenas o início. A ação é o que consolida a mudança. A responsabilidade inclui reparação prática. Aquilo que foi afetado precisa ser restaurado. A restituição corrige distorções acumuladas e devolve equilíbrio ao sistema. Nada retorna ao estado original. Sem passar por um processo consciente, a justiça espiritual restabelece ordem, sem necessidade de imposição externa. A vontade interna define o grau da elevação. Sem ela, a ação perde profundidade. A escolha consciente ativa mecanismos superiores que permanecem inativos sem intenção. A autonomia espiritual é essencial. Somente ela gera transformação verdadeira. A ação voluntária abre níveis ocultos e permite acesso a dimensões mais elevadas. A restituição não é apenas correção, é reconexão com a fonte original. Cada ajuste reestrutura o fluxo e permite continuidade da luz. E consciência ampliada percebe responsabilidade total. Nada está fora do alcance da influência pessoal. O retorno gera expansão contínua, sem limites fixos para o crescimento. A transformação altera a percepção e redefine a relação com a realidade. A reconexão restabelece circulação e dissolve bloqueios energéticos. A luz se manifesta proporcionalmente. A capacidade de recebimento restaurada. O alinhamento interno cria abertura e a abertura permite influxo superior. Nada permanece oculto diante de um sistema plenamente ajustado. A evolução exige constância. Para sustentar o nível alcançado, cada etapa integrada fortalece a base. Para acessos ainda mais elevados, a percepção se refina com o processo e revela camadas antes invisíveis. A estrutura espiritual se torna estável. Quando há coerência total entre níveis, a raiz responde com abundância. Quando encontra um receptor preparado, a elevação não é instantânea. Ela se constrói através de retornos sucessivos. A totalidade se revela progressivamente.
Conforme a integração completa, a restauração plena elimina distorções e estabelece clareza absoluta. O sistema espiritual opera em precisão. Nada é aleatório ou desconectado. A reconexão fortalece a unidade e dissolve qualquer vestígio de separação. A luz ocupa seu espaço natural. Quando não há resistência interna, o estado elevado se mantém através de alinhamento contínuo. A origem se manifesta plenamente quando o receptor está em perfeita ordem. A ordem restaurada sustenta a luz. Sem estrutura, a abundância não permanece. A raiz responde ao refinamento e libera influxo conforme a preparação. A precisão espiritual é absoluta. Cada detalhe influencia o todo. O retorno consciente cria estabilidade e impede novas rupturas. A integração verdadeira elimina conflitos e estabelece unidade interior. O fluxo contínuo depende da coerência entre intenção, ação e essência, e consciência elevada mantém vigilância para não permitir desalinhamentos. A luz se fixa onde há constância. Oscilação enfraquece o canal. O crescimento espiritual exige firmeza. Sem estabilidade não há permanência. A reconstrução fortalece o sistema e amplia sua capacidade de receber. A origem se revela gradualmente. Conforme o recipiente se expande, a harmonia interna reflete externamente, transformando toda a realidade ao redor. A elevação autêntica é silenciosa, mas seus efeitos são imensuráveis. O refinamento contínuo aprofunda a percepção e revela níveis cada vez mais elevados. A conexão verdadeira não se rompe. Quando é sustentada com consciência, a unidade interior gera clareza e elimina toda a confusão espiritual. A luz superior encontra morada. Em um sistema totalmente alinhado, agora é o momento de agir. Não apenas compreender, mas aplicar. Se isso despertou algo em você, então fortaleça essa conexão. Inscreva-se para continuar elevando sua consciência e não perder revelações profundas. Comente o que foi revelado a você. Sua percepção também abre caminhos. Deixe seu like como sinal de alinhamento e fortaleça a difusão dessa luz. Ative o sino de notificações para não perder nenhum despertar futuro. Compartilhe com quem busca verdade e expanda essa conexão espiritual. A luz cresce quando é transmitida e se multiplica quando é compartilhada.